Uma memória e um agradecimento, que eu não sei se você lembra, mas fica aqui manifestado formalmente o meu muito obrigado por me convidar para o Orkut em 2003. Poxa, eu jamais lembraria mesmo que a gente entrou junto no Orkut. Não, é porque, para quem não lembra, né, o Orkut ele tinha uma mística ali de você tinha que ser convidado. Como você entrou no Orkut? Quem te convidou para o Orkut? Eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu me lembro do Orkut é que foi o último lugar a me render, assim, algum sucesso afetivo entre as redes sociais. É sério. O testemunho era excelente para isso, né? Ele foi a primeira mensagem que tu podia mandar para alguém, pro teu crush, completamente no anonimato. Era como se fosse um e-mail que você tinha completa certeza que só aquela pessoa ia ver. Mas tinha uma falha nesse sistema, né? Eu me lembro de ser vítima disso também. Porque você mandava. O que era o testemunho? Agora a gente vai ter que fazer toda uma contextualização aí para as pessoas sim. de 25 ou menos, né? Não vão saber. Primeira rede social que explodiu no Brasil, o Orkut, e você tinha. A forma de você se comunicar era o scrap, né? Que era um recadinho que você deixava no perfil da pessoa, público. E o testimonial, a ideia era que fosse um texto permanente. O scrap eu dizer, ô irmão, vamos jogar bola hoje, isso era um scrap. O testimonial era, o irmão é um cara demais, nananana, nos conhecemos desde nananana. E aí você aceitava o testimonial e ele ficava lá no seu perfil. Só que se você recusasse, ele virava uma forma, ele foi o avô da DM, né, o testimônio. Sim. Só que, aí o que aconteceu? Ele era usado para esses fins românticos. Aí você mandava lá pra menina, vamos tomar uma sexta-noite, e a menina aceitava, às vezes, por engano. E aí ficava no memorial, todo mundo sabia que você tinha chavecado a menina. Isso nunca me aconteceu. Aconteceu diversas vezes, assim, tá em um mau momento com a pequena, ela me mandava um testemunho me xingando, e aí ela desistia, assim, enfim, não queria me dar moral nem do xingamento, e aí tu já tinha recebido a notificação e não sabia o que eram exatamente os termos, assim. Mas bons tempos do Orkut, foi de fato... Mas você ia narrar uma história de sucesso no Orkut, uma história afetiva de sucesso. Foram duas. Foi uma ainda em Porto Alegre, lá por 2004, assim... Foi a última menor de idade que eu peguei. Eu tinha 24, ela tinha 17, foi pra São Leopoldo pra ir. Foi marcante, foi um amor interurbano. Cara, eu te conheci na primeira semana de aula na faculdade de jornalismo, né, a FAMECOS, lá, a Faculdade dos Meios de Comunicação Social da PUC, e você fez uma das coisas mais arrogantes que eu já vi na vida, e por ser uma arrogância tão sem noção, uma das coisas mais brilhantes também que eu vi na vida, que foi, imagina, você tá chegando primeira semana de aula, todo mundo ali é bicho, todo mundo é novo, você era 2 anos mais velho que todo mundo, tinha feito direito, né? Sim, tinha feito 1 ano de direito, desisti. Mas tem uma explicação pra isso, não termina. Mas mesmo assim, né, ninguém sabia, tava todo mundo ali, você chegou na faculdade, um monte de gente nova, e você e quem era a outra pessoa que tava com você? Era o Mojo. O Mojo, olha Daniel só, Pelizari. Daniel Pelizari, outro grandíssimo escritor aí, Sim. saíram distribuindo panfletos de uma oficina de escrita criativa. Tipo, você estava se propondo a dar aula para os próprios colegas na primeira semana de aula. Não apenas isso, se não me engano, tem a distribuição de 2 contos da gente, né? Sim. Pra mostrar que a gente sabia escrever, né? Porque na época era, se não me engano, também, as lembranças disso já ficam para trás e eu preciso revisitar um lugar empoeirado para trazer de volta, assim, mas havia essa oficina de criação literária que a gente deu, acho que umas 3. Vocês tiveram consumidores, clientes? Sim, mas turmas? nunca ninguém que pagou, assim. Eu ia perguntar quanto cobravam. Eram estudantes, a gente fez as oficinas em troca do credenciamento nos encontros estudantis, então houve uma em Três Coroas, teve mais uma na PUC. Em resumo, vocês estavam tentando pegar alguém, né? Com essas oficinas. Sim, era bom pra isso. Inclusive, eu tenho planos de ser professor, porque tu tá numa posição muito privilegiada, tu tem a atenção total de um mínimo 20 pessoas, né? Sim. Então, tu saca ali na hora, né? Quando há um interesse um pouco diferenciado ali, né? Então,
Foi bom pra isso. Foi... Mas vocês sentiram que pelo menos uma missão pedagógica vocês atingiram, assim, Sim, a gente formaram escritores? A gente fazia o seguinte, a gente pirateava o método, que era o exato método da primeira oficina de criação literária do Brasil, que era do Luiz Antônio Gestas Brasil. Vocês foram alunos dela? A gente foi aluno dela, os dois. O Mojo um pouco antes, eu um pouco depois, e na turma seguinte, aquela turma que ficou famosa, né? Daniel Galera, etc. A gente fazia uma versão pocket daquela oficina. Tinha exatamente os mesmos exercícios que a gente achava que funcionavam. Tinha uma espécie de meditação que tu fazia e... Eu fiz em São Paulo, uma versão pocket oficial, né, do próprio Assis Brasil, eles tinham um curso itinerante aí. Sim, de fato, eu ainda acho a melhor experiência acadêmica que eu tive em todos os tempos. Realmente diferenciado. Eu me lembro de ter muito orgulho do que eu produzi, mas isso não ter levado a lugar nenhum, né, no sentido de eu nunca publiquei esses textos, nem sei mais que fim levaram. Eu tenho certeza que ajudaram a te fazer escrever sempre que tu precisou, né? Pelo que também mas eu fui fazer depois de velho, né? Eu já, como jornalista, eu vivi como jornalista de impresso, 100% disso entre 2004 e 2006, e depois, de certa forma, até hoje, né? Faço freelas de vez em quando, mas então eu fui fazer quando eu já era estabelecido, né? Eu não posso dizer que me ajudou na carreira, mas foi uma experiência incrível. Agora, você citou aí Daniel Galera, você fez parte de um momento muito único na história aí do conteúdo da internet, que foi o Cardoso Online, que eu acho que algumas pessoas aqui da nossa idade em São Paulo conhecem bem, mas para molecada assim que não pegou, o que foi o Cardoso Online? Cardoso Online era o seguinte, era um fanzine por e-mail editado pelo Cardoso, que é o André Charenobai, que vamos falar mais detidamente sobre ele mais pra frente, mas ele começou como que hoje seria uma newsletter, né? Foi o primeiro fanzine eletrônico do Brasil, basicamente. Não sabemos dizer isso com certeza, mas gostamos de pensar nisso. Aliás, até fanzine é um termo extinto, né? Fanzine eram revistas alternativas que circulavam dentro das faculdades, principalmente as faculdades de comunicação, né? Dentro do espírito punk, faça você mesmo, né? Com ilustrações e tal. Ali era texto puro, numa época em que a internet era discada. Sim. A gente tinha uma espécie de um software, quem fazia era o Cardoso, inicialmente, né? Mas a ideia do fanzine, nos moldes que ele passou a ser, foi do Galera, que sugeriu pro Cardoso, de alguma forma, tornar aquilo um empreendimento. Imediatamente depois, foi chamado Marcelo Trezzo, que hoje é presidente da Brage, uma figura pública importante, né? Todas aquelas notas de repúdio que saem sobre o governo Bolsonaro são de autoria do Marcelo Trezzo. A Brage é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Isso. E agora tem um quarto elemento que eu estou esquecendo, olha só na minha cabeça. O Pila? Pila, obrigado. O Guilherme Pila, que depois ficou mais voltado para as artes plásticas. Esses eram os 4 primeiros. Aí o que aconteceu? Que ano é isso? 98. Antes de você estar na Famecas, então. Sim, porque 98. A gente entrou junto em 2000, né? Sim. Eu estava na faculdade de filosofia da URGS, lá no glorioso campus da agronomia, e eu tinha um excelente amigo que foi mais ou menos o que me apresentou para todo esse pessoal numa tarde de cerveja, né? Era um tempo... Foram tantas. Era um tempo inocente, onde tu podia no campus sentar, tomar um polar e tal. E nessa tarde havia a presença do Cardoso, esse Cardoso que simpatizou comigo. E eu já guaribava na internet algumas coisas desse pessoal. O que é guaribar? Guaribar. Eu procurava na internet, era um arqueólogo da internet e eu descobri um site de narrativas de ficção que me interessou muito, se chamava Quatro Gargantas Cortadas. Quatro Gargantas Cortadas, que era do Mojo, o Daniel Pelizari. E fiz contato com ele para elogiar os textos, tá? Aquela coisa de garoto de 17 anos que
tá encantado com uma coisa nova. O Mojo também é um cara mais velho, né? Ele também Exato. teve uma, digamos, uma vida pregressa e chegou nesse rolê já com mais experiência. Ele com certeza pode ser considerado um dos 3, 4 pioneiros de publicações na internet, né? O Cardoso Online chegou a ter o quê? Era 10 mil... Eu não tenho a menor ideia agora do número. Teria que ir atrás, perguntar pro Cardoso. Quem sabia disso mesmo era o Cardoso. Mas havia um truque nisso. Ele colocava e-mails das pessoas sem pedir, né? Não era todo mundo que pedia para receber. Ele ia botando. E raramente tirava. Hoje cairia no inquérito das fake news. Sem dúvida. Ele ia colocando e tal para ter volume mesmo. Mas entre as pessoas que assinaram tinha gente importante. Teve o Marcos Bredo, do ator da Globo, teve o Gervásio, Sim. o Carlos Gervásio. Não, e eram textos muito... cara, eu me lembro na faculdade o impacto que era semanal. Era bissemanal. Bissemanal. Quando você estava... Eu me lembro de estar trabalhando nas matrículas da PUC. Então era imagina uma sala que tinha, sei lá, uns 30, 40 computadores em que você trabalhando ali com mais 25, 30 pessoas, fazia as matrículas ao longo de uma semana de 30 mil alunos da PUC, né? E na hora que chegava o call, paravam os 30 computadores, assim, as 30 pessoas indo ler. O negócio teve um poder de influência que, de certa forma, durou por anos e anos, né? Ainda dura até hoje, né? Acho que influenciou novas gerações depois, né? Sim, contribuiu para o sucesso do crowdfunding do livro do Cardoso. Sim. Ele lançou aí com relativo sucesso, angariou até mais do que precisava, acho, pro lançamento do livro. Então, sem dúvida nenhuma, isso ainda é um público que ele formou lá atrás. Sim. Eu te considero um pioneiro, assim, da questão do conteúdo na internet. Eu acho, hoje, se diz em inglês, né, que o hindsight is always 20/20, né? A visão para trás é sempre perfeita, né? Sempre você tá de óculos. Vocês estavam fazendo algo que, na verdade, hoje é muito corriqueiro, mas que ainda não existia naquela escala, assim, na questão de compartilhamento, de você receber algo engraçado e passar adiante. Era um período muito seminal isso, 98, 99. Eu acho que quase fazendo esticando um pouco a corda, é quase um protótipo de rede social mesmo, né? Sim. Que gerava comunidade. Inaugurou uma linguagem de blog, sem dúvida. Era uma banda, né? A gente tinha uma personalidade, cada um reunia uma personalidade e fazia uma função como uma banda. E a gente tinha os shows, né? No Belo do Cardoso Online. O primeiro não deu muita jeito, no segundo as pessoas estavam saindo pelo ladrão do Garagem Hermética. Sim. Então, isso daí... Saudoso Garagem Hermética de Porto Alegre. Teve muita importância na monetização do É verdade. Você também foi um proto-crowdfunding isso aí, né? Sim. Deu um gás na vida do Garagem Hermética, que já estava meio decadente, né? Sim. Teve seus áureos anos, no final dos anos 80 e início dos anos 90, ele já estava decadente. E deu uma reaquecida ali junto com outras festas, que eu também já não me lembro mais, porque... a gente pegou o Garagem Decadente, né? Nessa época, aí você falou que você já não se lembra mais, tinha uma comunidade no Orkut, que você tá com a camisa do Inter, aqui numa gentil provocação a mim. Depois a gente pode até falar do seu histórico de torcedor organizado do Internacional, que tem boas histórias, Sim. Mas... existia uma comunidade no Orkut em Porto Alegre. Assim, você se tornou um personagem da noite de Porto Alegre, eu acho, de certa forma. E existia uma comunidade chamada Eu Odeio o Hermano Freitas, que cara, que coisa preciosa que era isso, né? Se perdeu. Você tinha o Orkut, ele era muito limitado, né? Então, a foto que você escolhia para simbolizar a comunidade ali tinha um peso, né? Era um avatar, assim, o negócio. Sim. E era uma foto sua de camiseta do Inter muito bêbado. Sim. Porque você fez muitas pessoas passarem perrengues na noite de Porto Alegre, eu acho. Havia muitos motivos para odiar Hermano Freitas. Aliás, eu ia contar um caso que talvez você não saiba ainda, não sei se eu já te contei. Numa dessas festas de Bailão do Cardoso, eu tava com uma menina que em determinado momento se perdeu de mim. Ela era morena.
Aí uma hora eu pensei tê-la visto de costas e fui abraçar ela por trás, assim. E no momento que a pessoa reagiu com um susto e me virou para trás, eu vi quem era. Quem é? Era a candidata a vice-presidente do Brasil, Manuela Dávila. E reagiu de maneira excelente, foi muito... Na época ainda não candidata a presidente do Brasil, Na né? época ela já era do Grêmio, eu acho. Sim, sim, Já era do foi Grêmio nossa Estudantil. contemporânea de faculdade também. Uma gracinha, beijo, Manuela. Você foi, assim, eu acho que você pode se considerar um pioneiro nessa coisa de internet. E eu lembro, assim, eu já citei algumas vezes para quem acompanhou Acelerados, né, que eu morei quase 6 meses numa van nos Estados Unidos. Você passou, acho que 2 meses desses 6 comigo. Quase 2 meses. E... Até eu destruir a van. Que é uma história que a gente pode entrar em instantes também. Mas eu me lembro, assim, quando a gente estava... Cara, eu fiz 40 mil quilômetros em 6 meses. Então, se a gente botar aí mais ou menos 8 mil, a gente deve ter feito uns 15 mil juntos. Por aí. E a sua necessidade quase que diária, num período que não existia smartphone, que não existia nada, de internet, cara. Você era um cara... muito antes de existir o vício no smartphone que todo mundo tem hoje, você era um cara viciado em internet, né? Sem dúvida. E tinha verdadeira síndrome de abstinência na estrada. A gente não tinha uma library. Eu comecei a ficar mais viciado nisso porque numa das tantas oficinas que eu fiz lá pro 98, depois de sair do colégio, aquela época da vida que o mundo se abre para ti, eu fiz muitas oficinas. Numa das oficinas de criação literária, que era de poesia, eu conheci uma menina pela qual eu gostava muito. Então, assim, a gente foi a primeira pessoa com quem eu me comunicava por e-mail. Sim. Então, assim, eu conectava para ver se ela tinha me mandado um e-mail, ela sempre tinha me mandado um e-mail. Então, era como hoje são as notificações que a gente tem é a mesma coisa, eu recebi aquele kick, assim, de... Dopamina, né? Dopamina É o que nos faz ser viciado no smartphone, são os pequenos kicks de dopamina. Assim. Fiquei assim pro resto da vida, depois daquilo, assim, tipo, com ela não deu certo e tal, mas eu fiquei viciado pra sempre nesses... E é muito maluco, né? Porque a gente tem... Você nasceu em 1980, né? Uhum. A gente tem só 2 anos de diferença, a gente é totalmente da mesma geração nesse sentido. E eu lembro, eu também peguei essa descoberta toda de ICQ e depois MSN, e então a nossa adolescência já foi, o nosso romance adolescente já foi digital, né? Mas tinha uma coisa, como não existia smartphone, como não existia WhatsApp, era uma coisa... Precisava de carro. Hã? Precisava de carro. Não, precisava de carro também, isso é um outro ponto aí que a gente pode entrar, que você falou da abertura da vida quando chega para a faculdade, eu acho que isso não existe mais. Eu acho que o adolescente ele já está no mundo, se ele quiser fazer um curso à distância de Harvard com 14 anos, no telefone ele faz. Não existe mais, é uma palavra forte, mas eu acho que a ruptura dimensional que era você terminar o colégio, entrar na faculdade, fazer 18 anos e se você tivesse condição financeira, poder tirar uma carteira de motorista e ter um carro, isso não existe mais. Esse salto, sabe? É uma transição muito mais suave, né? Já há bastante tempo, eu diria, já há uns 10 anos. A geração que hoje tem 25 anos já não teve essa explodida do cabeção que a gente teve. Eu gostaria de ouvir um jovem a respeito disso, mas... Pra mim foi... É uma coisa de velho, né? Ficar dizendo o que o jovem... O jovem hoje é assim, o jovem hoje é assado. Pra mim foi especialmente marcante, porque eu vinha de uma vida como aluno, sempre no mesmo colégio, o tempo todo no mesmo colégio, Farro Nerds, rival do Anchieta, meu colégio. Altamente playboy, né? Aí eu saí daquilo pra uma coisa de faculdade, fui apresentado aos Valdos, apresentado do mundo alternativo, então foi assim, realmente uma ruptura, foi sair do Moinhos de Vento entrando no Bonfim. É uma boa analogia pra quem é de Porto Alegre. Mas, sim. Voltando ao ponto anterior, dessa coisa do... A gente viveu uma fase de transição, né? Do que era o namorinho de portão, de criança e tal. Quando surge a internet e tudo mais, ainda era uma coisa à moda antiga, no sentido de que eram cartas, né? Você falou do e-mail... Não, tô bem aqui. Eu faço um blend bom, porque esse aqui tá muito doce. Eram textos longos, né? Que a gente mandava. Eu lembro disso também. A corte eram declarações de amor, cara. Eu não escrevo um texto
de e-mail que não seja por razões profissionais e nem por razões profissionais, mas eu não sento para escrever mais do que 15, 20 linhas, cara, há muito tempo. A gente perdeu isso, né? Sim. É assustador, na verdade. Pode ser. Eu tinha até bem pouco tempo atrás um grupo de e-mails com uns amigos meus escritores. E o que marcou o fim desse grupo de e-mail foi quando ele se tornou um grupo de WhatsApp. Perdeu a densidade, Perdeu a né? densidade, depois começaram as brigas. Quando era por e-mail, assim, era raríssimo haver desentendimento e tal, mas passou pro WhatsApp, parece que a mudança do meio é como um deles fez a seguinte comparação, é como se tu colocasse as pessoas de quem tu gosta dentro da tua cabeça pra receber o tempo todo as notificações e tal. Mas tergiverso, acho que... Não, acho que não. Acho que esse é exatamente o ponto, cara. Eu acho que, assim, a gente sofre como espécie porque várias coisas que a gente evoluiu ao longo de dezenas, né? O Homo sapiens, se não me engano, tem 50 mil anos. A gente tem dezenas de milhares, mas a vida na Terra tem 200 milhões. Então, a gente tem uma evolução aí de milhões e centenas de milhares, como espécie humana, de dezenas de milhares de anos, que foi... A gente evoluiu de uma certa forma para ter sucesso num certo ambiente, e esse ambiente da eletricidade para cá, nos últimos 120, 130 anos, ele foi rasgado completamente. Então, o que eu quero dizer? A gente não evoluiu para, daqui a 20 minutos, se eu abrir um iFood aqui, ter 5 mil calorias de uma Pizza Hut na porta, entendeu? A gente come muito errado, porque o nosso corpo, por exemplo, ele evoluiu para acumular gordura, porque você matava um mamute e você não sabia quando você ia matar outro mamute, então o corpo ele vai acumulando a gordura, e quando a caloria se tornou abundante, houve uma ruptura. Eu acho que a rede social é mais ou menos isso, cara. A gente não evoluiu para ter tanta disponibilidade de informação. Não só de informação, de contato, cara. Eu acho que a forma que os seres humanos se relacionam hoje, ninguém foi preparado para isso, e a gente está completamente sem os instrumentos para isso, e meio que tentando fazer uma generalização gigante. É por isso que essa merda toda tá assim como tá. Sim, tá muito em moda cancelamento, né? Cancelamento... Não só o cancelamento público, mas tá na moda uma coisa assim do tipo, os amigos de muitos anos atrás, se já não forem 5.000% convenientes para mim, eu vou cancelar. Dá uma coisinha e tal... Sem dúvida. Tu cancela. Eu acho a que nossa tolerância caiu absurdamente, cara. Tava conversando com a minha mulher exatamente sobre isso hoje. Um caso, a gente tá gravando isso aqui no meio da questão toda dos protestos, George Floyd e tal, e um tweet de muito mau gosto de uma colega da minha mulher. A minha mulher tem 20, quase 27 anos, quando elas estavam no colégio. Então, uma história de 10 anos atrás, que é uma coisa muito louca também, né? A gente, tweet no colégio para nossa geração não faz nenhum sentido. Mas, e isso ressurgiu agora, e essas pessoas estão brigadas até hoje, por causa de um tweet quando a pessoa tinha 17 anos. Assim, o cérebro, o córtex frontal tá 100% formado aos 25, né? Você incinerar uma pessoa por algo que ela fez quando tinha 17 anos, eu acho... Ainda bem que não tinha Twitter quando eu tinha 25. Mano, quando eu tinha 17, eu penso as barbaridades que eu teria falado no Twitter e que eu me envergonharia hoje. Você é um completo idiota. O homem, principalmente, né? A testosterona ali, quando começa dos 15 aos 20 ali, é uma fase em que o homem faz um monte de bobagem, né? Sim, eu era bom nisso, eu fazia uns e-mails terríveis. Eu gostava disso também. Mas assim, voltando a esse ponto de como o nosso cérebro não está evoluído para isso, no meu dia a dia de postar algo que gera muita interação com muitas pessoas, imagina assim, eu tenho essa imagem construída na mente, eu escrevo uma coisa ali, de um carro, cara, veio o carro novo tal, eu falo, puta, gostei demais, saiu a nova BMW Série 4 com uma grade polêmica, eu falo, cara, achei muito legal a grade da nova BMW Série 4. E um cara vai lá e comenta, é uma bosta, você é um vendido para montadora. Só que esse cara, ele tá em Manaus. Sim. Entendeu? Aí vem um cara que tá em Fortaleza e fala para esse cara em Manaus, não, você que é um bosta, não sei o que, você deve nem ter carro, né?
Extrapola isso para fora do telefone. Imagina agora que eu sou o Cássio aqui em São Paulo, esse cara em Manaus, esse cara em Fortaleza, a gente nunca estaria na aldeia, entendeu? Essa interação, as distâncias foram reduzidas demais, assim, quase. É a sensação que eu tenho. Sim, eu tive mais ou menos uma experiência parecida com isso num grupo fechado de Facebook, que eu externei uma opinião popular, que agora não vem ao caso. Popular ou impopular? Impopular, uma opinião impopular. Acho que eu estava comentando o fato de que a classe média agora é obrigada a fazer faxina e isso é tomado como uma panaceia. Durante a pandemia. Durante a pandemia. O serviço doméstico se tornou mais necessário. E assim, tinha muita gente cobrando, né, que todas as pessoas soubessem fazer tudo na casa. Eu falei que isso não era necessariamente uma obrigação, assim. Cara, cada coisa que eu ouvi, assim... Não é, assim, de fato... De estranhos. Se isso é bom ou ruim, eu não sei, mas de fato, a nossa sociedade brasileira é muito cruel nesse sentido, né? Nós tivemos uma infância, uma juventude de privilégio, e nessa época da van, eu nunca esqueci, assim, nesse sentido, os Estados Unidos, nesse sentido, ele é muito mais... as pessoas são muito mais autônomas, independentes nesse sentido, né? Porque você não tem nos Estados Unidos, para você ter um serviço doméstico, você tem que ser multimilionário. Ah, sim. Então, todo mundo aprende desde cedo a lavar roupa, Sim. a fazer café, a passar roupa e tal. Chega aos 18 vai pro dorme. Não, fora isso, com 18 anos você toma um pé, 19, né? Você toma um pé na bunda de casa e vai se virar. Mas assim, eu passei terno para entrevista de emprego a primeira vez em 2004, com 22 anos de idade. Se isso assim, se é bom ou é ruim, é um outro debate. É um fato da nossa... É economia de mercado pura e simples. Num país em que tem muita gente pobre, a mão de obra é barata. Uhum. E quem tem dinheiro delega esses serviços, né? E acaba não dominando esses serviços. Foi exatamente no sentido do skill, né? A habilidade. Foi exatamente o meu argumento. Porque... Por que tu vai aprender? Tu pode pagar, sei lá, uma diária de 150, 200 para uma pessoa fazer. Eu acho que é bom você aprender justamente para você poder se virar, né? Mas é um mau investimento. Por quê? Um mau investimento. Vai aprender, sei lá, qualquer outra coisa. Vai aprender a desenhar página na internet. Design de internet é o melhor investimento do que tu aprender a fazer a faxina na tua casa. Agora que se tornou útil, né? Porque tu não pode receber a tua faxina em casa. Sim, é um período bastante atípico que a gente está vivendo. Então, aí os argumentos são, não, mas e se tiver uma guerra? Precisa saber lavar tua roupa, engraxar teus sapatos. É que as pessoas projetam o preconceito, ele vem muito do que você está predisposto a ouvir, né? E eu vejo muito o quão... Na internet, menos ainda, né? O Felipe Neto tem uma frase muito boa, né? Que eu vou parafrasear, que eu não lembro exatamente aqui. Mas ele fala que o segundo comentário em qualquer coisa na internet é sua mãe é uma filha da puta, né? Que é tipo... Ou que você é nazista, Lady Ludwig. Também, mas assim... se a cada vez que você tenta projetar uma ideia, as pessoas já estão presumindo uma agenda no que você está falando. É difícil que se atenha aos fatos. Eu noto isso muito no debate no Brasil para qualquer coisa. Eu acho que também, por ter morado nos Estados Unidos, eu acho que tá difícil fazer essas comparações Brasil e Estados Unidos hoje, né? A situação da pandemia tá ruim lá, tá ruim aqui, tá toda a questão racial lá, mas eu acho que nesse sentido eles são um pouco mais abertos a ouvir vozes diferentes do que a gente é aqui. A gente é uma democracia muito jovem, né? Tem uma comparação que nos últimos tempos tu pode fazer em relação ao Brasil e Estados Unidos, que é o seguinte, a ascensão do poder rural, né? A ascensão do poder rural na forma dos republicanos, trumpistas e tal. Sim. E aqui que aqui tomou essa massa informe de descontentamento com o PT se tornou o bolsonarismo, que também é uma força do rural, junto com o rural, o sertanejo, né? Aí é até uma tangente, assim, mas eu acho que o Brasil o brasileiro tem um desconforto muito grande
com a discórdia, com o debate, sabe? Agora, o primeiro episódio aqui do Casco Show é com meu pai, ele fala, minha família, a gente sempre debateu as ideias e a única regra é não pode brigar, não pode ofender, não pode... E no Brasil não existe isso. No Brasil, se a gente começar a discordar, se tiver eu e você num ônibus e a gente começar a debater qualquer assunto, que não seja um assunto trivial, que não seja futebol, a gente vai começar a debater política, religião, nananana, as pessoas acham que a gente está brigando, né? O debate ele é visto como algo agressivo, e ele não deveria ser algo agressivo, né? Para manter essa comparação com os Estados Unidos, toda a escola americana tem a equipe de debate, né? As pessoas aprendem debate, aprendem técnicas, aprendem a argumentar. Aqui a gente tem um longo caminho a percorrer nesse sentido, né? Vou ser a Glória Pires aqui, não sei como opinar. Nossa, saudades, né? Quando era esse tipo de polêmica que tava no noticiário, né? Tanta coisa boba, né? Que gerou revolta um tempo atrás e parece quase infantil hoje. Sim. Cara, eu me sinto num período... A gente tá vivendo, sem sombra de dúvida, o período mais maluco que a gente já viveu, né? Sem dúvida. Eu tenho saudade de achar a coisa mais doida do mundo, aviões circulando contra o World Trade Center. Né? Agora, todo dia tu tá num nível de tensão desse jeito. Sim. Né? Todo dia acontece alguma coisa muito absurda pra tu acompanhar no noticiário. Né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que é cíclico, né? A gente não tá... A gente tá vivendo uma onda e isso, a humanidade faz assim. E eu acho que a gente olhava para trás e a nossa geração, né? A nossa geração viveu, no caso do contexto do Brasil, 20 anos de era de ouro, né? Do início dos anos 90, ali, quando a economia estabiliza, até o início do segundo governo Dilma, foram 20 anos em que o gráfico, ele tinha coisa, mas a curva macro era isso aqui. E a gente achou, finalmente chegou a hora do Brasil. O gigante acordou, lembra? Aquele comercial do Johnny Walker hoje é quase um tapa na cara, né? A capa da Economist ali, o Cristo decolando e tal. Pediu desculpas esses dias, né? O Collor. Pediu? Tu viu isso? Não perdi. Ele se tornou agora uma figura importante no Twitter, né? Descobriu o Twitter. Ah, é? Ele tá dominando o Twitter. Sabe, não? Ele tá, assim, meio Felipe Neto do Twitter, assim. Sim. E... Cara, o mundo tá completamente maluco. Sim, não, e como é um cara ilustrado, né? Fernando Collor, né? Um cara com uma ilustração, com uma capacidade de comunicação que hoje tu vê, né? Eu diria que é um dos grandes oradores, né, do nosso tempo. E... Ele era um cara, naquele contexto, extremamente carismático, né? Sim. E, enfim, ele pediu agora desculpas e... Aí, Hashtag sorry guys, foi mal aí. Não, fez um pedido sério de desculpas, dizendo que... Mas fazendo a ressalva de que o confisco estava dentro do plano econômico de vários candidatos, não só dele. Era uma coisa que, se o Brizola tivesse ganhado, provavelmente talvez tivesse que ter aplicado também. Mas, enfim, aí aparecem as pessoas falando, não desculpo, né? Não, porque meu pai foi arruinado, nunca mais voltou. Não, cara, a quantidade de pessoas que morreram no confisco por suicídio, ou mesmo ataque cardíaco do estresse, era uma quantia irrisória, assim, se você fosse... atualizar para valores atuais, devia ser coisa tipo de 5 mil reais. Não, fizeram esse cálculo, era 20 mil. 20 mil. 20 mil nos valores de hoje que tu poderia liberar do banco a partir disso. Sim. Tá, então, assim, tem caso, ouvi no rádio, depois dessa repercussão aí do pedido de desculpas do Collor, teve no rádio o cara que lembrou, não, eu vendi um carro, aí eu tinha o dinheiro do carro para comprar um outro, eu tive que, não sei... Tive que esperar 6 meses. Principalmente pessoas que tinham grandes transações, né? Fosse aquisição de uma empresa, de um imóvel e tal. Deu uma rasteira. Mas você falou do Collor, você conhece esse vídeo aqui? Fernando Collor, muito puto, compilation ao som de Sweet Dreams. E, cara, eu vi esse vídeo esses dias, foi citado até no Foro de Teresina aí que eu descobri esse vídeo. É ótimo. O que tirou o Collor da presidência hoje parece tão ingênuo, né? Mas exatamente, é o seguinte, cara, o Collor, ele era um cara articulado, ele é um cara que fala bem. Abriu a economia, não temos mais... Não, assim, vamos lá, uma vez teve um churrasco aqui, em 2006, eu acho, que a gente começou com esse papo, era o auge do mensalão.
E a gente foi entrando por essa tangente aí, e aí surgiu a ideia de fazer um adesivo, que o adesivo do Collor era Collor com os 2 L's verde e amarelo, né? E aí, se não me engano, a ideia era Desculpa. Porque assim, vamos lá. Hoje em dia é assim, né? Você não tem mais o... Toda vez que você vai entrar num tema mais polêmico, você tem que fazer um disclaimer antes, né? Disclaimer. Fernando Collor foi um político corrupto que usou um testa de ferro de 5ª categoria, PC Farias, para realizar ganhos econômicos pessoais rastaqueras de República de Banana, confiscou a poupança, em última análise fez um péssimo governo, por isso sofreu impeachment. Agora, isto posto, feito esse disclaimer, ele tomou medidas, ele foi assim, um choque de capitalismo que o Brasil precisava demais ali no fim dos anos 80, um choque de modernidade, abrindo importações, que acabou revolucionando a indústria automobilística brasileira, que estava há 20 anos defasada, acabou com a reserva de informática, que era uma bizarrice do governo Sarney, que só empresas brasileiras poderiam fabricar chips, né? Era uma maluquice. Não queremos nada da Intel, da IBM, a gente vai fazer o nosso. Os anos 80 tem umas coisas assim que você não consegue entender. Outra coisa que o Collor fez, acabou com o programa nuclear brasileiro, que era outra maluquice. O Brasil passou os anos 70 e 80 gastando bilhões de dólares por ano para desenvolver uma bomba atômica, com medo que a Argentina estivesse querendo desenvolver uma bomba atômica também, né? Mas e o Colorado, irmão? Cara, eu cheguei a fazer um voto de não acompanhar mais o Inter depois do rebaixamento? Do rebaixamento, sim, porque foi um tabu. Foi muito saboroso o rebaixamento do Inter. Que coisa linda que foi. Eu imagino que deve ter sido muito bom de se ver como gremista. Mas aí o que acontece? Porque foi muito novelesco, né? Foi as coisas dando gol de cabeça do Léo Moura. Foi igual do Cruzeiro também. O time grande, quando ele decide cair, você vê que os planetas estão alinhados e é inexorável, né? Chegou a ser líder naquele ano, né? Foi líder. Depois de 13 rodadas era líder com o Argel. Com o Argel no comando. O Argel que reclamava que ele estava tendo que trocar o pneu com o carro em movimento. Sim. Eu cheguei a não acompanhar mais o Inter depois desse rebaixamento, porque, enfim, só contribuiu para várias coisas um certo desencanto, né, com o futebol. Depois daquele escândalo de arbitragem de 2005, eu fiquei um pouco... Foi uma garfada bruta que deram. E aí depois, logo em seguida, os títulos da Libertadores, do Mundial, né, como pra dizer, não, olha, tem certeza que tu não gosta mais de futebol? Mas aí o rebaixamento foi bastante duro. Aí o Inter dá uma ensaiada de recuperação, né? Com boas Libertadores, uma Copa do Brasil que foi até a final, né? Eu me divorciei do futebol algumas vezes também, sempre sem sucesso. Vou fazer até uma revelação aqui. O Grêmio contrata o Filipão na gestão Fábio Koff, acho que em 2013... Posso estar errando o ano aí. E o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar nada relevante, né? Ganhando só gauchão. Teve a dança do Sacha. Teve a valsa do Eduardo Sacha e tudo mais. E aí teve um ano que, com o Filipão, Fábio Koff, né? O técnico mais vencedor da história do clube, o presidente mais vencedor da história do clube. E o discurso era, não, vamos ganhar o gauchão. Gauchão é importante e tal. E aí foi pra final e perdeu, acho que nos pênaltis pro Inter. Naquele ano. E eu falei, nossa, nem o gauchão mais, cara. Larguei essa merda de mão. E aí eu fiquei uns bons ano e meio, assim, acompanhando muito de longe. E aí veio 2016, foi a Copa do Brasil. Então acho que na verdade, 2015 porque o Filipão é substituído pelo Roger, que é substituído pelo Renato. Então acho que é o gauchão de 2015. Esse ciclo de vitórias é do Renato todo. Sim, mas eu digo, esse momento que eu falo, larguei de mão de vez, 15 anos, não aguento mais, esse gauchão de 2015 que o Grêmio perde com o Filipão. Aí chega o Renato assume ali aquela Copa do Brasil de 2016 e aí vai pra final contra o Atlético Mineiro. Sabe onde é que eu vi o primeiro jogo da final, Grêmio Atlético Mineiro? Eu fui no cinema e desliguei o meu celular. Eu falei, eu não tenho condições, cara. Eu era tipo uma mulher de malandro há 15 anos que eu não aguentava mais. E aí o Grêmio meteu acho que 3-0
no Mineirão, o primeiro jogo da final. Funciona bem pra mim isso, quando eu largo de mão o jogo, E o aí, Inter ganha. o segundo jogo, a final, porque o Grêmio tinha ganho fora, era só pegar a taça. Aí eu fui no estádio. E, cara, foi a única vez, e eu acho que eu nunca mais vou ver isso de novo. Eu chorei, e eu vi 60 mil pessoas chorando ao mesmo tempo. Eu acho que isso, cara, no Maracanã em 50, quando o Brasil perdeu, deve ter acontecido, só que de tristeza. Eu nunca vi 60 mil pessoas chorando de alegria ao mesmo tempo. Eu acho que eu nunca vou ver de novo. Foi uma experiência catártica. Que loucura, então tu já sabe o teu ápice como torcedor, né? O meu ápice Era uma Copa do Brasil, um título de merda, mas era a extravasação de todo aquele trauma, né? Extravasamento. Ah, o que contribui nesse caso para tu não ter aquela mesma fúria de jovem para o torcedor, tu tem a noção, acho, no meu caso, que os momentos de torcedores mais marcantes ficaram para trás. E mesmo que haja coisas muito significativas do ponto de vista das vitórias, tu já não vai mais ter tanta empolgação, porque tu já não tá mais... é importante que tu seja jovem para fruir aquela coisa. E aí uma das coisas que mais encantadoras que aconteceu comigo enquanto torcedor do Inter foi aqui do lado do Morumbi, né? Quem tá nos vendo de casa não sabe, a gente tá aqui perto do Morumbi. Foi em 2010, semifinal da Libertadores contra o São Paulo. Jogo de volta. O Inter, o bi de 2010, a semi é contra o São Paulo. Sim. Então o Inter passou por cima do São Paulo duas vezes. Está pisoteando a camisa do Pedro Ernesto. Sim, foi enlouquecido em 2006. Aquela final de 2006, memorável, que eu revi na TV. E essa de 2010, que teve gol do D'Alessandro. E esse jogo foi espetacular. Você estava no estádio? Estava no estádio, eu consegui um ingresso de camarote. E era o camarote dos São Paulinos. Cheguei lá undercover, com um amigo meu colorado também. E a gente tava tomando trago antes, né? Sim. E aí saiu o gol do São Paulo. E era bastante assustador, assim, porque eu fazia muito tempo que eu não estava num estádio tão grande. Eu já fui no Maracanã lotado, mas muito, muito jovem. E ali já era adulto e tal, era 60 mil torcedores, né? Um estádio com 60 mil torcedores ruge, né? Mesmo com a torcida do São Paulo. E mesmo o Morumbi, para mim, é um dos piores estádios para ver jogo, né? Que o anel, o diâmetro dele é muito grande, a visibilidade, para quem tá nos dois anéis inferiores, aí você levanta a marquise e tá. Eu não posso opinar, cara. Eu acho uma droga. Eu tive tantos bons momentos no Morumbi, e esse foi o melhor deles. Eu tive um dos piores momentos da minha vida no Morumbi, depois eu conto. Pois é, aí saiu o gol de empate do D'Alessandro, e a gente que estava contido num ambiente totalmente São Paulino, a gente comemora o gol como se não tivesse. Aí tá, beleza, os caras, ok, estamos, isso está acontecendo, não vamos reagir e tal. Aí, como a gente estava alterado, continua a comemoração, começando no grito de torcida e tal, 2 pessoas, né? No meio daquele silêncio, assim. Aí saiu o segundo gol do São Paulo. Aí o segundo gol do São Paulo tem o efeito de deixar aquelas pessoas em fúria. E aí mesmo... foi esse jogo? Foi 2-1 pro São Paulo, só que o gol qualificado... Sim, o Inter tinha ganho 1-0 favorecia. Aí aconteceu uma coisa ótima. Os caras queriam bater na gente. E a gente foi isolado, assim, por 4 daqueles brucutus, assim, de segurança de estádio. Né? Eles nos levaram pra fora, né? Aí eu tive um lampejo de consciência de dizer assim, cara, se vocês nos botarem aqui pra fora, a gente vai ser morto. Sim. Porque tinha muita gente pra fora do estádio. Né? E todas eram São Paulinos. Todas eram São Paulinos. Aí os caras falaram, não, relaxa, a gente tá te levando pra torcida do Inter. Então a gente começou o jogo naquele camarote e tal. Sim. E aí os caras rindo, assim, né? A gente torce pro Corinthians. Eu ia dizer, os caras provavelmente não eram São Paulinos. Sim. Eu tive uma passagem no Morumbi que foi engraçada hoje, né? Porque na época foi trágica. Eu fui a um Grêmio e São Paulo, também num esquema de camarote, e eu estava em vias de término de um relacionamento. E tive, ao longo do primeiro tempo, um desentendimento com a minha brevemente ex-namorada, e
Vamos embora desse jogo, vamos embora. Saímos putos os dois no intervalo, o Grêmio perdendo de 1-0. O namorado que tu tinha aqui. Sim, mas isso quase mais de 15 anos atrás. E aí a gente decidiu ir embora no meio do jogo. Só que aquele esquema Brasil, a gente ia chegar de carro, aí você deixa, aqui, 10 reais, sei lá, hoje deve ser 30, 40 reais, sei lá. E você estaciona numa casa próxima ao estádio. A gente decidiu ir embora no intervalo. Obrigado, putos dois. O meu carro tava soterrado por mais 30 carros. Então ficou os dois. Todo mundo levou a chave. Hã? Todo mundo levou a chave. Sim, o cara, entendeu? Não tinha como, ia ter que esperar o fim do jogo. Então ficou eu e a minha brevemente ex, emburrados, os dois sentados dentro do carro sem falar um com o outro, ouvindo o jogo no rádio. E, pior ainda, o Grêmio empatou ou virou, não lembro, e a gente perdeu de ver ainda por cima. Que situação. Bom, para quem está nos assistindo no IGTV, a gente vai ter que ficar por aqui, porque existe o limite de tempo, mas se você quiser continuar ouvindo o papo, que vai render ainda alguns minutos, pula lá para o seu tocador de podcast favorito, que a conversa segue. A gente estava falando de essa questão... Eu acho que você falou, né, que nada vai ser se o Inter for campeão... Cara, o Inter foi campeão do mundo em cima do Barcelona. Isso nunca mais vai acontecer. Isso eu tenho certeza que nunca mais vai acontecer. Mas se acontecesse ano que vem exatamente a mesma coisa, não teria o mesmo sabor que teve. Lógico que não. Primeiro que era ser o primeiro, mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que um dos alicerces do meu gremismo é o fato de... O Grêmio começa... Em 93, o Denner chega no Grêmio, e o Grêmio pela primeira vez começa a jogar bem na minha vida, porque o Grêmio tinha sido rebaixado em 91. Em 92, aquela draga e tal. Sempre esqueço que o Denner jogou no Grêmio. O único título do Denner como jogador profissional é campeão gaúcho de 93 pelo Grêmio. E o grande jogo do Denner pelo Grêmio é uma derrota. Assim, saldo qualificado. Semifinal, se não me engano, da Copa do Brasil de 93 no Maracanã. O Grêmio perde para o Flamengo no Maracanã de 4-3, mas ele acaba com o jogo. Ele dá, assim, o Júnior Baiano passou meses tendo pesadelo com ele depois, e o Grêmio com esses 3 gols fora se classifica, se não me engano. Mas, então em 93 o Grêmio passa a ser um time bom, ganha o Gauchão, perde num frango do goleiro a final da Copa do Brasil, aí chega o Filipão, e aí 94 Copa do Brasil, 95 Libertadores, 96 Brasileiro, 97 Copa do Brasil. E isso, esse período de 93 a 97, é dos meus 11 aos meus 15 anos. Cara, nunca mais você vai deixar de gostar de futebol, entendeu? Sim, tem esses momentos. E eu acho que ao mesmo tempo pode ser o trauma, né? O febre de bola do Nick Hornby é isso. A juventude toda dele, o Arsenal é uma merda, e a adolescência dele é uma merda, porque o Arsenal tá uma merda, né? Sim, e pra mim foi exatamente o contrário, né? As primeiras vezes no estádio. Meu primeiro jogo no estádio foi um Grenal, que o Grêmio ganhou por 1-0, 86, tinha a idade que tem meu filho hoje. E meu pai que sair aos 15 minutos do segundo tempo. E o carro tava trancado também por outros carros. Eu acho que a gente não foi de carro, a gente foi de táxi, mas eu nunca saberia. O único detalhe que eu me lembro desse jogo foi que eu estava no setor de cadeiras e, puxa, né, aquela impaciência de criança, de não entender muito bem como é que é o jogo, né, porque tu acha que o futebol é só gol, né, quando tu é criança, tu quer ver o gol. E aí aquilo demora 45 minutos, que é uma eternidade para um guri de 5 anos, né? Aí começa o segundo tempo, gol do Grêmio. O que eu me lembro, que eu achei muito antipático, foi um tio levantando no meio da torcida do Inter. Assim. Tapando a visão. Não tava longe, assim, mas ele fez isso aqui. Aquilo me pareceu tão terrível, assim, poxa, tu tá comemorando o gol do Grêmio. Obviamente gremista, né? Mas enfim, eu lembro disso, e lembro também que meu pai, assim, falou... Olha a vaia. Na hora que o juiz entra em campo tem aquela vaia tradicional, né? Puxa, como é que ele sabia que ia ter essa vaia? Né? Aquilo me pareceu assim um lance de genialidade do meu pai. Eu pensei, puxa, meu pai sabe tudo mesmo. Cara, é engraçado isso também, porque você fala que a sua juventude, a juventude do Colorado da minha geração foi ruim. Foi terrível. Mas aí o seu primeiro jogo é uma derrota no Grenal. Também. O segundo também. O segundo foi na Libertadores de 93. Foi pra algum time colombiano, agora que eu não vou me lembrar. Acho que o Higuita tava em campo. E aí eu lembro que ele fazia aquelas... Deve ser o Atlético Nacional, então. Era o Atlético Nacional, isso aí. 1-0 pro Atlético Nacional. Havia tanta expectativa em relação
a essa Libertadores, né? Tinha raspadinha do Inter, né? Tinha aquelas campanhas de arrecadação, assim, tu pegava tua mesada, não, vamos ajudar o Inter. Aí, puta, tu botava aqueles teus suados dinheiro que tu tinha ganhado, economizando, assim, pra ajudar o Inter, né? E aí havia essa expectativa. Mas você sabe que o primeiro jogo que eu tenho nítida lembrança de estádio eu acho que é quartas ou semifinal dessa Copa do Brasil de 89, que é a primeira Copa do Brasil que o Grêmio é campeão contra o Sport, e é um 6-1 contra o São Paulo. Então, tipo, é justamente isso. A minha primeira lembrança... Imagina, você vai primeira vez no estádio e seu time ganha de 6-1. Você fala, vou vir sempre. Isso que é... E a gente ainda pegou uma época muito raiz do futebol, né? Você falou de Grenal. Cara, as lembranças que eu tenho de Grenal anos 90 gás lacrimogênio, correr da polícia, tomar ovo na cabeça. Mas tu acha que já era violento desse jeito? Era conturbado. Ninguém realmente se machucava feio, mas era muito desorganizado, cara. Era caótico. O recorde de público do Olímpico, que é a semifinal do Brasileiro de 81, é 90 mil pessoas no estádio, que cabia 70, entendeu? Absolutamente. A final da Copa do Brasil, o meu avô, o Ademar, ele tinha cadeira perpétua no Olímpico. Então eu cresci indo, não precisava comprar ingresso, ele tinha cadeira. A final da Copa do Brasil de 89, Grêmio Sport, eu tinha 7 anos. Eu vi o primeiro tempo, ouvi. O Olímpico é o remendão, né? O Olímpico ele foi feito um anel inferior e depois um anel superior. Puxa, eu adoro o Olímpico. O Olímpico era... Uma pena. Era uma casa durante muito tempo. Ainda não aceito a Arena, assim, demorei a aceitar. Na Arena a reforma é demais também, cara. A reforma do Beira-Rio já não aceito direito. Assim. O problema da Arena é a localização, né? Mas o Olímpico, cara, em 95, aqueles calendários malucos, 95 ou 94, teve um dia que o Grêmio fez 3 jogos seguidos no Gauchão, de calendário que acumulou. Em 95, o Grêmio fez uma coisa absurda, tipo assim, 45 jogos em casa. Eu fui em 42, eu perdi 3 jogos só. Mas a Copa do Brasil de 89, eu ouvi o primeiro tempo entalado, porque como era uma reforma, segundo coisa, tinha alguns acessos que eram por escada, não eram por rampa. E superlotou e travou a escada, não tinha mais pra onde ir, entendeu? Eu fiquei preso, eu não consegui chegar. Eu, meu pai, não lembro mais quem tava, a gente ficou parado, não dava nem nem para adentrar o estádio, nem para coisa. Quando deu o intervalo, muita gente que ficou parado ali porque você ouviu o barulho do estádio, o rádio, a galera ficou ali, né? Quando deu o intervalo, a gente foi embora. Então, foi... Foi todo jogo? Vocês não conseguiram entrar no estádio? Não teve como. No intervalo a gente desistiu, entendeu? Era uma coisa assim, você era tratado como lixo, né? O consumidor era tratado como lixo. Que loucura. Eu realmente não tenho uma experiência assim. Todas as vezes que eu quis entrar no estádio, eu entrei no estádio. Irmão, você falou do seu filho, e tem uma pergunta que eu tô fazendo em todos os episódios do Caso Cortes Show, e eu acho que eu gosto principalmente do take de quem é pai para responder essa pergunta, que é que você já começa a olhar um horizonte além da sua própria existência, né? Amarrando o que a gente estava falando antes. Você acha que o Brasil tem jeito? Acho que não. Acho que... Cara, você é o primeiro a dizer não. Eu tenho certeza que o Brasil ele vai ser isso aí para sempre, assim. É um vício na origem, assim. Eu acho que a saída para o Brasil é o aeroporto. Uma refundação. É o aeroporto, porque no nosso... Se faltar dinheiro, rodoviária. No nosso ciclo de vida não vai ter... A oportunidade que havia foi perdida. E não vale a pena. O Brasil é uma causa pela qual não vale a pena lutar. Tu vai ficar pro resto da tua vida esperando que alguma coisa dê certo aqui e não vai acontecer. Nossa única responsabilidade que é cuidar da Amazônia. Era tão fácil. Né? É tão fácil. É só não derrubar a mata. Não, os caras precisam levar retroescavadeira, bulldozers lá, não sei como é que é o nome... para passar corrente na mata, né? Esses dias saiu uma reportagem do Sônia Bride dizendo que existe esse mito, né, de achar que as pessoas derrubam o mato para comer. Isso é mentira. O investimento que precisa para colocar aquele mato abaixo é grandes empresas, é capital grosso aí. Então, assim,
nossa pequena singela função na humanidade, que é manter aquela floresta de pé, tá próximo de tornar uma savana. Vai inexoravelmente se tornar uma savana. Mas aí como é que você sente em relação ao seu filho? Vou tirar ele do país o mais rápido possível. Vou levar ele para, sei lá, eu tenho irmã em Londres, minha mãe tá morando em Portugal. Vou fazer algum caminho desse aí, né? Se ficar aqui, eu fico sem nenhuma esperança de que alguma coisa vai, né, se emendar num futuro Mas isso amarra muito próximo. com o que a gente estava falando antes, que eu estava falando. Eu acho que até 4, 5 anos atrás, ou até mais recentemente ainda, a gente tinha a sensação que o Brasil era um país em formação. Que a coisa estava indo, tinha seus problemas, mas ela estava melhorando, ela estava em formação e chegando rumo a algo. A sensação que eu tenho já de uns 2, 3 anos para cá Direto. é que chegou. Olha, chegamos e é isso. Gosta, não gosta, se decide, mas assim, é isso. É isso. Vai ser isso aí. Eu descartava completamente a ideia de um conflito civil por causa de carnaval, né? Nada de ser levado a sério por causa do carnaval e tal. Eu já não sei mais se realmente a gente daqui a 2, 3 anos não vai chegar a um ponto de polarização em que só uma guerra vai resolver. Não. Já existe uma guerra cultural acontecendo, né? Que é justamente a guerra do Eu acho que, Brasil cara, é esse ciclo aí. A gente tá vivendo, a gente tá hoje tirando uma fotografia que é muito mais assustadora do que a coisa macro a médio e longo prazo. Eu ainda me agarro nisso. Eu cheguei já várias vezes a me pegar pensando que talvez eu preferisse um regime autoritário, a bagunça toda, sabe? Será que não é melhor? Não é melhor. Trust me, não é melhor. Irmão, qual é o seu jabá aí? Onde é que a galera que curtiu o papo pode te encontrar? Eu tenho um blog que faz muito tempo que eu não atualizo. Eu tenho o blog Batatas Fritas, que eu coloco, enfim, tem um permalink lá, eu coloco pequenos trechos de leitura e tal, mas eu não me dedico muito a isso. Eu tenho uma página no Facebook, é só procurar pelo meu nome, não tenho muitos irmãos Freitas por aí. E qual o seu Insta, meu? O meu Insta é Lemon Cuca. Explica o que é um alemão cuca, porque é um termo que em São Paulo não tem... Não quer dizer absolutamente nada. Eu só queria pegar lá um username mais engraçadinho. Porque... Mas pra minha família de Montenegro e tal, de alemão, o alemão, você pode ser alemão e você pode ter o cabelo preto, por exemplo. Alemão cuca é o alemão clássico mesmo, de cabelo amarelo. Não quer dizer isso, não. Eu só peguei um user. Eu gosto de cozinhar também, eu penso em mestre cuca e tal. Daí que você tirou? Não é do alemão cuca? Não. Eu nem conhecia isso. Você não conhecia? É porque é a cor da cuca. A cuca, que é um bolo, né, alemão, ele é claro, ele é amarelo em cima, né? Nunca tinha ouvido Isso que é alemão cuca. Nunca tinha ouvido isso. Olha aí, te ensinei uma coisa. Bom, obrigado então pelo papo. Se você gostou deste episódio do Caso Cor Show, compartilhe aí, porque compartilhar ajuda demais. Copie o link ali no seu tocador de podcast favorito. E, como sempre, valeu demais.